Estamos aqui com o querido Alfredo Asquagua, nosso professor de radiestesia. Quando nós fizemos o curso, Alfredo? Acho que foi nos anos 90. Eu acho que 80 e alguma coisa. 88, 90, não lembro 88, 89, 90. Quantos anos a gente se conhece? Quantos anos que a gente se conhece, né? Muitos anos. E, Alfredo, naquela época eu lembro, eu te procurei porque eu não estava bem de saúde, porque eu dormia num ponto telúrico, e eu pedi para uma radiestesista medir para mim, aí eu mudei a minha cama de lugar, a minha saúde se recuperou, e aí eu fui fazer o curso com você, o Oswaldo também, a gente acabou fazendo tantas coisas juntos, tantos cursos juntos, né? E aí a gente aprendeu muita coisa naquela época, foi muito uma época que deixou saudade, foi muito bom. Muito bom mesmo. E ter entendido esse assunto. E esse é o sentido da nossa conversa aqui hoje. Para você poder falar um pouco, lógico, sobre você, como você trabalha, e sobre o assunto, né, dos pontos telúricos, de saúde, né? E se também você tiver alguma dica agora para essa época da pandemia, que é um assunto bem complexo. Então, é um prazer estar aqui com você. É muito bom estar aqui conectado em você. Eu que agradeço, muito bom. Uma delícia, né? Foi muito bom isso. E, por favor, me fala um pouco de você e do que é telúrico, o que é radiestesia. Então, vou fazer a apresentação resumida. Eu sou gringo, eu sou argentino, vim com 22 anos, logo que me formei, para trabalhar no Brasil, e alguns anos depois eu fui introduzido ao mundo não físico através da radiestesia e radiônica. Foi uma grande descoberta, foi uma coisa assim maravilhosa na minha vida, e eu tive a sorte de ser convidado pelo meu professor para dar aula, para ajudar ele nos cursos básicos, e aí foi sendo estruturado meu curso, que alguns anos depois vocês fizeram comigo. E o curso é de radiestesia e radiônica. Então, muitas vezes o pessoal me pergunta, mas o seu curso é de radiestesia ou é de radiônica? E, na realidade, o curso é das duas técnicas. Então, vou falar as manchetes, né? A radiestesia são uma série de técnicas que nos permitem fazer a avaliação energética. Do quê? De uma pessoa, de um local, de uma situação, de um animal. Com a radiestesia, a gente verifica como está o equilíbrio ou desequilíbrio energético e a presença ou não de eventuais energias nocivas. Mas a radiestesia sozinha é mais ou menos assim. Eu olhei, tirei uma foto e aqui está certo, aqui não está certo. O complemento é a radiônica. E a radiônica utiliza várias técnicas para limpar as energias nocivas e aplicar a melhor energia e a quantidade certa que a pessoa, local, situação, animal precisa. Agora, por quê? Porque, no fundo, equilíbrio é saúde. É no fundo e no principal. O equilíbrio é saúde. Saúde física, mental, emocional, até espiritual. Se nós não tivermos equilíbrio, nós teremos alguma situação, alguma parte do nosso ser que não está vivendo em equilíbrio, que não está saudável. Alfredo? Pode perguntar, por favor. Eu não sei se é agora ou se você vai falar. O que seriam essas energias nocivas? Eu gostaria de falar, eu vou falar, mas eu gostaria de falar um pouquinho antes do equilíbrio dos chakras, se você me permitir. Sim. Por que do equilíbrio dos chakras? Porque, assim, toda a documentação, todas as linhas analisam os 7 chakras principais, que são os mais conhecidos, que qualquer bibliografia, seja de radiestesia, de chakras, de yoga ou cromoterapia, todos eles abordam a qualidade e a função física e não física
dos 7 chakras principais. E eles são realmente chamados de principais porque eles, equilibrados, vão nos dar saúde física, equilíbrio físico. Mas nós analisamos com a radiestesia 5 chakras posteriores. Por que 5? Porque, assim, se pensar nos 7, nós temos um para cima, que é o 7º, que é a nossa conexão com a espiritualidade, seja ele que a gente use ou não essa conexão, mas é ali que se dá. E nós temos um chakra básico no períneo, entre os genitais e o ânus, que é para baixo, que ele é, de alguma maneira, a nossa conexão com a materialidade, é onde está a nossa energia vital. Fora esses 7, de um para cima e um para baixo, nós temos 5 que são frontais e que tem um correspondente ou um similar atrás. Então, assim, o 6º frontal é no meio da testa e o 6º posterior é no meio da nuca. E assim por diante, garganta, meio do peito, boca do estômago, 4 dedos abaixo da cintura. Agora, o importante disso é que aqueles 5 chakras posteriores são chamados de chakra das vontades e dos desejos. Eles estando equilibrados, a pessoa tem vontade, tesão de fazer as coisas na vida. Então, hoje se fala muito em depressão e muitas vezes a depressão é efeito de chakras posteriores desequilibrados. Então, nós analisamos esses 12 chakras, sendo complementado ainda por um chakra que fica uns 15 a 20 centímetros abaixo dos nossos pés, que é o chakra estrela da Terra, que ele realmente a nossa conexão com a Mãe Terra, a nossa conexão com a matéria, com a realidade. E que quando a gente tem ele desequilibrado, a pessoa pode ficar muito legal, porque eu estou aéreo, estou conectado com os meus sonhos, com minhas viagens, etc. Mas não somos concretos, nós vivemos num mundo que nós precisamos nos movimentar no concreto. Então, as pessoas podem tropeçar, podem cair mais fácil, podem até ser atropeladas, porque está, como se fala, no mundo da Lua. Esses 7 chakras, eles podem ser equilibrados ou desequilibrados pelo uso ou bom uso, como a gente brinca, né? Porque, na realidade, nós fazemos muitas coisas na vida que nos ajudam a estar bem, mas também fazemos algumas coisas ou porque queremos, sabemos, mas mesmo assim queremos fazer, ou porque não sabemos quanto isso nos desequilibra. Então, isto é importante, mas muitas vezes os desequilíbrios acontecem pelo que nós vivemos, porque acontecemos, mas também por aquilo que está em nosso entorno, nosso contexto, as eventuais energias nocivas que podem estar agindo sobre nós. E é aí que nós entramos no mundo das energias nocivas. As energias nocivas é bem interessante, porque a maioria das pessoas falam, se eu tiver um bom amuleto que me protege, eu estou imune. E eu brinco sempre, olha, a capa da invisibilidade parece que é só Harry Potter. E aquela loja lá do beco não sei quanto, fechou. Então, na realidade, nós somos permeáveis. Eu atendi uma pessoa, uns 2 ou 3 anos atrás, que no meio da conversa, ela me disse, olha, estou profundamente desiludida. E eu olhei para ela, era uma pessoa que tinha sido indicada, eu nem conhecia ela. Então, eu falei, bom, se você não gosta do trabalho, eu posso não te cobrar. Brinquei com ela. Não, porque eu sempre achei que isso só pegava se a gente acreditasse. E aí eu parei, respirei, e falei, bom, como abordar o assunto? Eu falei, olha, é muito simples. Eu vim aqui, eu fiz uma análise sua, analisamos a casa, e você está me colocando nessa situação. Mas digamos que começa a chover muito forte, e nós saímos fora da casa. Nós precisamos acreditar na chuva para sermos molhados? Ou simplesmente é porque estamos a descoberto, vamos nos molhar? Com a energia nociva, mais ou menos assim. A gente não tem proteção total, a gente pode, claro, fazer uma série de
exercícios ou técnicas para estar melhor protegidos. Como na chuva, a gente usa um guarda-chuvas, uma capa de chuva, uma bota de chuva, etc. Mas nós temos que nos proteger, porque ela, queiramos ou não, poderá interferir na gente. Agora, ainda... E aqui, Alfredo, também, né? Se você está assistindo um filme e tem uma situação que você já viveu e aquilo ativa em você uma memória traumática, você imediatamente você muda de estado de espírito, né? Com certeza. E mesmo começa a produzir emoções difíceis, de medo, de pânico, de raiva, de revolta, de frustração. Só isso já muda o nosso estado de espírito, que vai facilitar você absorver as energias externas, né? Mas só com o nosso estado de espírito nós podemos travar todos os nossos chakras, né? Porque entramos numa memória traumática, difícil, emocional, e a gente é sugado por isso e transforma o nosso estado da forma da memória, né? Exatamente, exatamente. Porque, na realidade, as energias nocivas não existem só fora da gente. Eu coloco que, assim, nós podemos estar com energia nociva que nós recebemos de fora porque alguém teve muita inveja, muita raiva, muita qualquer coisa da gente. Mas nós também podemos pegar quando nós estivemos em algum lugar com essas energias nocivas ou convivemos, às vezes por um período muito curto, às vezes um paciente, um cliente, às vezes por telefone, hoje por internet. Essas energias não é que estão contra mim, estão sendo dirigidas contra Alfredo. Só o fato de estar conversando, de estar em contato, nós podemos absorver parte. E nós também podemos gerar. A maioria das energias nocivas podem ser autogeradas. E como você bem comentou, nos momentos em que algum impacto externo ativa algum gatilho pessoal, ali é muito mais fácil. Mas também tem situações, sei lá, eu estou no trânsito faz 1 hora porque está tudo parado. Eu e a torcida de qualquer time estamos todos irritados, mais ou menos, conforme a percepção pessoal e o estado anterior pessoal, por estar atrapados no trânsito. Ou então, nesta situação tão sui generis que nós estamos vivendo desde o começo do ano, nós estamos todos numa situação de pânico e impotência coletiva. E isso tudo está impactando cada um de nós. E, claro, ativando nossos medos, ativando nossas fobias, nossos traumas do passado. Então, nós estamos também gerando energia nociva. Então, nós temos que aprender a lidar. Agora, das energias nocivas ainda, é interessante o conceito do amuleto, né? O conceito da proteção. Então, de uns anos para cá, ficaram de moda os olhos azuis. Uns dizem que vem da Turquia, outros dizem que vem da Grécia. Não tem importância. Nem discuto a qualidade, a possibilidade disso criar um certo escudo energético para alguma das energias nocivas. Mas, se não tiver o processo completo, é mais ou menos como trancar a porta de casa com ladrão dentro. Essas energias, utilizando algum tipo de proteção, sem eu cuidar delas antes, vão ficar pipocando. O efeito vai ser pior do que se não estivesse usando qualquer tipo de amuleto. Em radiestesia, nós analisamos a questão de energias nocivas em 4 passos. Eu digo que os 4 passos são: o primeiro de todos é discernimento. A gente determinar que tipo de energia nociva existe. Porque cada energia nociva tem que ser tratada de uma forma. Não existe um veja, limpa tudo, um removedor que limpa tudo. Cada tipo de energia tem que ser tratada conforme ela é. Então, primeiro é identificar. A segunda é limpar. Mas por que limpar?
porque eu preciso retirar essa energia nociva, de novo, seja da pessoa, do local, da situação, do animal, nós temos que identificar o que existe e limpar. E o terceiro passo, que é tão importante quanto limpar, é entender que essa energia nociva ocupava algum espaço no nosso campo energético. O que nós temos que fazer? Evitar que esse espaço que estava ocupado por energia nociva passe a ser um vácuo, porque um vácuo vai ser preenchido por qualquer energia, sem discernimento. E o que tem mais disponível é energia nociva. Então, nós estamos esvaziando por um lado e colocando o lixinho do outro. Então, o que nós fazemos como radiestesistas, no terceiro passo, é determinar qual é a melhor energia que essa pessoa precisa, quanto dessa energia ela precisa, e aplicarmos já no momento que está limpando, de maneira tal de não dar a oportunidade de voltar a entrar energia nociva. E ainda nós estamos colocando a energia que a pessoa precisa para se equilibrar. E aí vamos para o quarto passo, que é proteger. Então, resumindo, discernimento, descobrir, determinar que tipo de energia existe, limpeza, conforme o tipo de energia nociva que temos presente, energização com a melhor energia que a pessoa precisa nesse momento, na quantidade que ela precisa, e, finalmente, proteção. E o resultado desse trabalho, como você pode avaliar? O que você pode dizer do resultado desse trabalho para a gente? Olha, eu sou suspeito, mas a palavra que eu mais ouço é fantástico, porque já tive situações, pessoas... Eu vou contar um entre tantas pessoas que a gente atende, mas teve... Assim, eu fiz uma palestra em lugar aberto, eu não conhecia praticamente ninguém, a não ser a pessoa que me convidou, e divulguei meu telefone. No dia seguinte me ligou uma das pessoas presentes, me disse: olha, eu sou fulano, sou amigo de Beltrano. Legal, bom, eu estava na tua palestra. Então, você comentou assim por cima, depressão. Minha mulher está há muitos anos sendo tratada, não dorme bem, está deprimida. Como é que isso funcionaria? Eu falei: olha, eu trabalho à distância, eu simplesmente preciso de algo que represente a pessoa. Nesse caso, nós utilizamos o que nós chamamos de testemunho, poderia ser, por exemplo, uma fotografia individual, e aí eu vou verificar o que tem que fazer. Verificar isso que acabei de comentar. Se tem nocivas, tomar conta das nocivas, equilibrar os chakras, que eu falei no começo, e isso o resultado é relativamente rápido. Quando é depressão, pode precisar de mais um tempo, e é óbvio que continua precisando de suporte de um terapeuta, seja para resolver traumas passados, seja para resolver por que a pessoa chegou a essa situação. Tá bom, eu entendi como é, como não é, mais alguns detalhes, vou conversar com ela e te dou um retorno. 2 dias depois, ele me liga desesperado, falou: eu preciso que você me ajude, a minha mulher tentou suicídio ontem, já tiramos de risco, mas ela vai ficar internada numa clínica psiquiátrica por 30 dias, está medicada. Tá bom, então, continuando, me manda foto, etc. E comecei a trabalhar. 2 dias depois, não foi um mês, 2 dias depois, ele me passa um WhatsApp e diz: nossa, eu estou assustado até, que coisa maravilhosa. Ela já teve alta, ia ficar 30 dias, já teve alta da clínica, já está super animada, nunca vi ela com tanta vontade de resolver de fundo o problema dela. Nós estamos indo agora fazer a primeira consulta com uma psicóloga. Nossa, muito incrível. Então, assim, a história continua, porque ele me pediu para cuidar dos bichos da fazenda dele, a situação que estava acontecendo na vida deles, etc. Mas, assim, nós podemos, com radiestesia, medir como isto vai evoluindo, porque os números, a avaliação que a gente faz inicialmente,
melhora muito rapidamente, mas a maior alegria é observar como a pessoa realmente fica melhor. E, Alfredo, posso dizer, como sua cliente e sua aluna de tantos anos, né, que o impacto realmente é fantástico, né? Lógico que isso funciona de uma forma imediata e depois a pessoa precisa entender seus produtos, como lidar com aquilo, porque a vida continua, né? E isso. Sim, sim. Mas posso dizer que eu também concordo com a sua palavra fantástica. Obrigado. Agora, ainda sobre nocivas, se você me permitir, eu falo assim, tem um leque de nocivas. E eu normalmente apresento os dois extremos. A que não é tão nociva, mas é a mais popular, porque toda hora nós convivemos com ela, que é a energia chamada de energia vermelha nociva, que no popular é o quebranto, é o mal olhado, e que é a mais comum de todas, é o carro popular das energias nocivas. E a mais nociva, mais letal, que é a energia telúrica, melhor, o foco concentrado de energia telúrica. Então, a energia vermelha, ela viria do pensamento e da emoção de uma pessoa. Então, alguém sentiu e alguém produziu aquela energia e tem um foco em relação a você, então ela está te projetando uma emoção e um pensamento negativo na sua direção, seria isso? É uma das origens, como eu comentei. Alguém pode ter esse tipo de emoções focadas em alguma pessoa, focadas em mim, por exemplo. Tá? Então, que tipo de emoções? Na realidade, mais coisas do que isso, mas assim, seria dentro dessa origem. Toda vez que uma pessoa sente inveja, mágoa, ódio, ciúmes, ou tem vontade de brigar, está gerando essa energia com foco. Mas quando a pessoa está irritada, e não necessariamente contra alguém, também, quando está com medo, também. E isso temos tudo aquilo que a gente acaba digerindo ou não as emoções de dentro para fora ou de fora para dentro, bate no terceiro chakra, na boca do estômago. Por isso, um exemplo clássico é criança. A criança vai ter uma prova no dia seguinte, fica nervoso, pode ter uma dor de barriga, pode ter até ânsia de vômito. A gente cresce, fica criando calos ou coraças, né, para lidar de uma maneira mais dura, menos emotiva, mas as emoções têm que ser gerenciadas. E quando não gerencia, a gente passa mal. A gente tem quantas vezes, olha, recebi uma notícia que me deu como se fosse um soco no estômago, né? Então, não necessariamente é apenas algo focado contra a pessoa, também de dentro para fora. Ou, às vezes, de lugares onde aconteceram coisas, né? Os chineses, no Feng Shui, falam duas coisas, que não se constrói em cima das veias do dragão, agora vamos falar em seguida das energias telúricas concentradas, mas, por outro lado, ele fala que quando há um evento traumático numa casa, né, assim, extremo, sei lá, uma briga muito forte, até um assassinato, era proibido os habitantes entrar de novo, chegava a polícia e ficava batendo nas paredes e no chão para limpar essas emoções, para tirar tudo isso. Imagina a quantidade de energia que não se gera numa situação monstruosa como essa, para as pessoas não receberem o efeito disso, que não era contra eles, era o que aconteceu com quem aconteceu. Então, é super importante, e assim, um exemplo bem interessante, onde tem muito dessa energia vermelha nociva, é um consultório de dentista. É algo assim que o profissional está atendendo para o bem, para fazer o bem para os pacientes. Só que o medo atávico que existe na maioria das pessoas vai lá e se manifesta muito mais. É claro, porque tem o medo de algum dia que teve alguma situação, ou a família contou, etc. E ali, nesse meio do tratamento, apesar de que ele foi porque era necessário e que ele provavelmente fique muito grato de que o dentista foi um bom dentista, mas o medo está sendo o tempo todo emitido. E aí,
qualquer consultório do dentista é um antro dessa energia. Já, assim, tinha um dentista que me dizia, não dá para você vir à tarde? Desculpa, não dá para você vir de manhã? Então, vou cortar. Eu tinha um dentista que me pediu uma vez, não dá para você vir na parte da manhã, em vez de vir de tarde? Eu falei, por quê? Eu falei, porque de tarde você dorme. Eu falei, não, mas você não entendeu. Eu não estou dormindo porque eu estou com sono. Eu estou dormindo porque o teu consultório tem muita energia de medo. E essa mesma energia é aquela que dá um sono incontrolável. Já deve ter acontecido com muitas das pessoas que estão nos assistindo, que entraram na casa de alguém ou encontraram com alguém e deu aquele sono e falou, nossa, como é que eu estou com sono? Por que eu estou com esse sono? Eu não estava com sono. Como é isso? Então, essa energia é a mais comum. Tem em shopping center, tem em borracharia. Então, essa energia é que dá dores recorrentes, dá um sono incontrolável. Eu vivi anos com dor nas costas. E eu não sabia, não conhecia a radiestesia e radiônica. Então, fazia massagem, fazia acupuntura e ia levando para frente. Hoje eu sei, se eu estiver com alguma dor recorrente, tipo dor nas costas, eu tenho que ir lá e medir e cuidar. Obrigada. Imagina. Agora, com respeito à outra, que é a energia mais letal, mais prejudicial, é engraçado porque ela chama energia telúrica porque, sim, ela é a energia da Terra. Nós precisamos desse equilíbrio que existe entre a energia cósmica e a energia telúrica. Nós podemos dizer que as formas de vida que existem na Terra existem porque existe esse tipo de conjunção de energia cósmica e energia telúrica. O que é nocivo é quando há um foco concentrado dessa energia telúrica. Mas por que tem foco concentrado? Por exemplo, porque tem um rio subterrâneo cruzando com outro rio subterrâneo. A água tem uma característica de concentrar essas linhas de força, mais ou menos como uma lente de aumento faz com a luz do Sol, só que na energia da Terra. E essa energia concentrada sobe como um foco concentrado. E não para, não sei onde para, talvez na estratosfera, mas eu já me vi no 17º, no 25º andar. Essa energia permeia os prédios. E o mais importante é não dormir em cima de um foco de energia nociva. E como eu sei? Uma das formas é com radiestesia. Nós identificamos a posição desses focos dentro de uma casa, dentro de um apartamento. Mas a primeira informação que o corpo, nosso corpo nos dá, é insônia. O corpo está dizendo, não é para dormir aqui. Eu brinco sempre, criança, quando a gente era criança, a gente dormia em lugares bons. Os chineses ainda falam que antes se construía onde o gado dormia. E hoje se constrói onde cabe. Então, nisso, muitas e muitas casas e apartamentos estão sendo construídos em locais que não deveríamos ter cama. Tem um livro que chama... Nós estamos aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, capital, em Moema, era um charco. O bairro de Moema, ele foi aterrado. Eu lembro quando eu medi as plantas, isso em 90, 91, 92, dos quartos, o bairro de Moema era um bairro que tem muitos pontos telúricos, porque é feito em cima de um charco. Exatamente. E o interessante é que o pessoal me pergunta, mas como tem na casa toda, como é que eu faço? Não faça nada, a gente mede só onde a pessoa permanece. O lugar típico é a cama e o eventual lugar de trabalho, o lugar de lazer, onde mais fica além da sua cama. Que é o sofá, que é a cadeira na mesa, que é onde fica a poltrona, a cama e a cadeira do escritório, né? Exatamente. E às vezes a pessoa não dorme em cima do lugar desse,
mas só o fato de ter colocado o seu escritório muda a vida, para pior que o pior. Eu atendi uma pessoa justamente em Moema, que ela começou a ter um monte de problemas na perna, quebrou a perna, operou, fazia uns 4 anos que estava nesse processo, não conseguia ter uma solução final. E a primeira pergunta que eu fiz, e fazia tempo que morava nesse apartamento, faz mais de 17 anos. Eu falei, tá bom, estávamos na conversa, eu vi que tinha um excesso dessa energia, medi que tinha um excesso de energia na pessoa, e aí conversando, porque assim, quando uma pessoa que você acabou de ver, não dá para explicar, olha, isto tem que mudar. Aí eu falei, você mudou a sua cama de lugar? Não, minha cama não. Então, eu comecei a medir a poltrona preferida, o outro lugar onde ela assiste a TV, a cama. Aí eu falei, bom, onde mais você fica? Nesse outro quarto eu fiz meu escritório. Quanto tempo faz? 4 anos. Após alguns meses nesse novo local, ela começou a ter uma infinidade de problemas de doença que não tinha, sabe? Passou a ter uma saúde bem complexa, mudou. Eu falei, mas vou ter que mudar minha cama? Olha que coisa barata, eu falei para ela. Só tem que mudar a cama, não tem que fazer nada. Mudar a cama, não, só mudar a mesa, desculpa, nesse caso. Então, vou ter que mudar a mesa? Muda a mesa, só isso. Super barato. E tem uma coisa também que é muito recorrente, Alfredo. Quando os bebês nascem e eles choram muito, e eu sempre peço para as minhas clientes mudar o berço de lugar. Perfeito. E é impressionante o que acontece. A criança para de chorar, o ouvido para de chorar. Por quê? Porque mudou a cama de lugar, provavelmente ali tinha um ponto telúrico, e a mãe vai vir o berço e o bebê começa a dormir. É impressionante. É impressionante mesmo. Criança não dorme mais nem uns minutos, não quer saber. A sensibilidade está à flor de pele. Então, tem um outro livro de uma alemã que estudou mais de 1000 casos de pessoas e crianças que tentavam dormir em cima desses focos. E ela desenha, olha, o berço é aqui, a cabecinha deveria ficar aqui, mas a criança acorda aos pés do berço, acorda no chão. Então, vai dormir na cama do irmãozinho ou dos pais, porque sente medo. Não sente medo. Dorme em qualquer lugar, menos ali, menos nesse foco. E os focos são muito comuns, não apenas porque não se sabe escolher. Se você pensar um prédio de apartamentos, toda a tubulação de água sobe pelas paredes. Tem a coluna de água que leva a água até a caixa d'água em cima para dar pressão. Toda a água sobe e desce distribuída pelas colunas, por alguma parede. Mas tem um ponto onde não tem jeito. A água entra no condomínio, nesse prédio, no cavalete. O cavalete está numa das paredes, está numa de medianeira ou na outra. E aí acaba fatalmente, na maioria dos prédios, no primeiro subsolo, tem um cano grosso, não é um caninho, tá? Atravessando de maneira oblíqua a garagem para chegar na coluna onde vai subir até a caixa d'água. Apenas esse cano, em conjunção com algum veio de água a 10 metros, a 50, a 200 metros, pode fazer esse cruzamento que vai gerar esse foco de energia concentrada. Entendo. E aí, no caso, a pessoa pede para você fazer essa medida na casa dela, e você faz a medida da casa e faz a medida dela? É assim que funciona? Isso mesmo, é isso mesmo. Quando se fazia presencial, que hoje é quase que proibido, né? Às vezes eu ia na casa da pessoa e a pessoa me dizia, você vai sair medindo minha casa? Eu falei, não, eu vou medir você. Mas por que vai me medir? Porque dependendo do que eu encontrar em você, é o tratamento. E se tiver, por exemplo, essa energia telúrica, aí que eu vou medir a tua câmara. Se a pessoa não tiver um excesso, não precisa nem medir. Então, isto quando era presencial. Quando é à distância, eu começo pela pessoa. A pessoa me diz, mas eu sou
quero limpeza da minha casa. Eu falei, tá bom, vamos medir você, e aí eu vou saber o que eu preciso fazer na casa. Então, primeiro, cuida da pessoa, porque a pessoa é efeito não apenas do que vive, mas aonde vive, aonde dorme, aonde permanece. Se houver um índice excessivo desse tipo de energia nociva, aí eu peço a planta da casa para poder, à distância também, identificar quais são os pontos que ela está sendo usuária, brincando, né? Você está ficando no lugar errado. E aí nós podemos, com aparelhos radiônicos, equilibrar, limpar esse excesso de energia nociva e outras que eventualmente houverem na pessoa, equilibrar e orientar o que fazer, aonde que pode colocar a cama, aonde pode mudar a sua poltrona. Por exemplo, com essa história de pandemia, tem muito mais gente trabalhando em casa. E muitas pessoas, de repente, sentam na mesa de jantar, porque não pensaram na necessidade de ter, ou não tinha espaço para fazer um escritório. E várias vezes aconteceu de eu medir e falar, olha, aonde você fica? Ela falou, fico nessa ponta da sala de jantar. Eu falei, ok. Aí o mestre falou, é exatamente ali que você não pode. Qualquer outro lugar é válido. Tá? Mas, claro, que não é todo mundo que senta no lugar errado. Você pediu que isso não é coincidência, não é acaso, é uma escolha. É uma sintonia, né, Alfredo? Uma sintonia. Sintonizada com uma vibração, e eu vou buscar na minha casa onde vai ter aquela vibração, me sintonizo e sou atraída e vou fortalecer e vou alimentar. É impressionante como a gente funciona. Exatamente. Eu analisei esses anos todos, porque assim, eu gostava de dar aula, confesso, eu gostava muito mais de dar aula do que fazer atendimentos. Aí, num determinado momento, o meu médico homeopata, ele disse, Alfredo, eu preciso que você atenda. Eu falei, mas eu não gosto, eu gosto de dar aula. Não, você não entendeu. Eu preciso que você atenda. Eu falei, mas por que você precisa que eu cuide de você? Não, tem alguns pacientes que nenhum tratamento flui continuamente. Avança, melhora e volta atrás. Eu sou médica, eu não posso falar para o meu paciente, você tem que mudar a sua cama de lugar. Mas você pode. Então, eu não quero que você atenda todos os meus pacientes. Eu vou te mandar alguns que eu suspeito que eles estão, ou elas estão dormindo sobre um foco desses. Porque eu preciso que as coisas que acontecem com todos os outros pacientes aconteçam também com eles. E aí eu comecei a perceber que realmente as pessoas escolhem, e assim, eu falo de maneira, vamos dizer, uma pequena teoria, né? Falamos, em todas as linhas filosóficas, coincidências não existem, são escolhas. Por outro lado, todos nós temos sensibilidade. Ou seja, ao longo destes anos, eu treinei nem sei quantas pessoas, porque acabei nunca registrando todos os alunos ou não contabilizando, mas muitos e muitos radiestesistas, e eles todos tiveram sensibilidade com o pêndulo desde o primeiro dia. Então, a sensibilidade está em nós, é só educar, é só permitir que flua. Então, eu falei, bom, se não é a coincidência, se sensibilidade nós temos, eu comecei a me perguntar o que leva algumas pessoas a escolher o lugar que tem e outras não. E aí eu falei, bom, não deve ser por acaso, mas muito provavelmente a pessoa poderá estar vivendo numa situação de vida na qual não está se gostando o suficiente, ou pior, está se odiando, está querendo se prejudicar. E isto é uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria, porque dormir num foco desse, por escolha, mesmo que seja inconsciente, é quase que um suicídio perfeito. Porque se você vê uma pessoa que esteja não se cuidando, sabe? Está fumando demais, está bebendo demais, está usando alguma coisa demais, não está se cuidando como um todo, sempre vai ter alguém querido que diga, puxa,
Vamos conversar, se você precisa de ajuda, eu te acompanho. O que você precisa, o que você acha que pode servir? Agora, isso, como pouquíssima gente conhece, a pessoa vai ficar cada vez pior, e essa energia é uma energia que dá, primeiro que nada, insônia, mas depois da depressão. Muitos dos casos de depressão é simplesmente estar dormindo no lugar errado. E além dos sintomas físicos, né? Além dos sintomas físicos, porque aí Vai começa. gerando vários sintomas. Doença Que diversa. delícia poder conversar isso aqui com você, muito bom. A gente Imagina. tem nosso tempo, e tem tantas outras coisas, tipo os animais, né? Os animais que gostam do ponto telúrico, os animais que não gostam, quer dizer, o cachorro, o gato, como é que, quer dizer, a gente podia até tentar depois marcar Vamos sim. uma segunda conversa para a gente estar aumentando esse repertório. Eu queria dizer que este trabalho da radiestesia, de medir os campos, os chakras e a casa, né, me ajudou muito, me deu um repertório muito interessante para eu conseguir ajudar meu cliente. Eu sou terapeuta, estou atendo pessoas há 30 anos, né, eu tenho consultório, e eu consigo, através desse curso que eu fiz com você, isso aumentou a minha percepção da sintonia. Imagina. E tudo que ela vai buscando em volta dela, que fortalece aquele estado de ser, aquele estado de estar, né? E a radiestesia me ajudou muito nessa visão e nessa percepção, né? E as pessoas que quiserem, sim, muito obrigado, mestre. Imagina, eu que fico muito feliz. Muito rico essa experiência desde lá. Isso me deu muita noção da sintonia, que a gente entra com as pessoas em lugares e situações que potencializam o bem e o ruim. É impressionante. É verdade, isso mesmo. Então, e aí, se alguém quiser fazer uma consulta com você para estar medindo o seu sintoma, para poder estar medindo a sua casa, para ver se é um sintoma emocional, um sintoma energético, um sintoma físico. Então, a pessoa entraria em contato com você, ou mesmo, assim, alguém que queira estudar a radiestesia, poderá entrar em contato com você para poder estar fazendo os seus... Exatamente, pode ser por WhatsApp ou no site, com certeza. E você tem site? Eu tenho site, tenho Instagram. E aí a pessoa entra em contato com você, pede uma consulta, uma medição sobre ela mesma, os chakras, como estão as energias dela, e se for necessário, da casa, né? Dos pontos telúricos. E como você resolve essas energias nocivas, Alfredo? Então, a melhor forma de trabalhar as energias nocivas é com radiônica. A radiônica pode aplicar cromoterapia sutil, por exemplo. Nós utilizamos gráficos simbólicos que nos permitem movimentar energia, aplicar energias. E a energia mais fácil de entender é cromoterapia. Só que nós utilizamos a energia sutil das cores, sem a necessidade da luz. Nós também podemos trabalhar com energias que são talvez até mais complexas de entender, mas na realidade são frequências. Nós trabalhamos com números ou até com a energia das letras e das palavras, mas sempre utilizando aparelhos radiônicos que aplicam o tipo de energia e a quantidade de energia que a pessoa precisa. Há um momento de explicação do relatório, tá? Se faz uma avaliação energética com número, com detalhes, e há uma consulta que normalmente é feita por Zoom, até por telefone, explicando para a pessoa o que significa cada uma dessas situações, o que ela pode fazer, inclusive situações de meditação, fazendo circulação pelos chakras e tudo, que pode fazer durante o tratamento, que eu faço um tratamento contínuo por 30 dias, para levar essa pessoa ao equilíbrio,
E ela pode tanto ajudar esse procedimento nos 30 dias, como se permitir fazer manutenção desse trabalho por si própria. E também como cuidar da casa, além da eventual situação de de mudar a cama de lugar, mas também como limpar as energias mais comuns que tem na casa continuamente, não apenas durante esses 30 dias. E nesse momento agora de pandemia, isso é absolutamente fundamental. Estamos todos em casa, numa convivência contínua, sem ter controle do futuro, sem saber como vai ser, produzindo muita emoção difícil. Então, nesse momento de pandemia, uma consulta radiônica seria muito útil para ajudar a atravessar esse momento tão estressante, né? Com certeza. Medo que todos estamos em relação ao vírus e ao nosso futuro. Alfredo, muito obrigada dessa conversa, desse bate-papo. Que delícia poder falar disso com você de novo. É voltar num tempo delicioso. Eu que agradeço. Esses conceitos. Eu sou apaixonado pelo assunto. Eu sempre digo que a grande oportunidade que eu tive na vida de virar um multiplicador de alegria e de saúde. E cada aluno, como vocês, como todos esses alunos que tenho tido ao longo de todos esses anos, o pessoal às vezes me diz, mas você não cansa de ensinar a mesma coisa? A alegria de cada um, multiplicando os braços, porque no fundo estão multiplicando meus braços, estão fazendo algo para ajudar mais e mais pessoas. Então, eu que agradeço muito vocês dois esse convite e fiquei muito feliz de falar e conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Obrigado. Oswaldo, você gostaria de falar alguma coisa? Não, só quero agradecer, acho que foi... a gente pensou isso e ficou muito além do que eu tinha eventualmente imaginado. Acho que é muito rico poder falar disso tudo, e a lembrança desse momento. Estou muito feliz por essa ideia e por você ter aceito o convite. E você sabe a alegria que a gente tem e quanto você foi importante para a gente numa fase da nossa vida e caminhou para tantos conteúdos que a gente utiliza de uma certa maneira até hoje no nosso trabalho. Um conhecimento muito interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Oswaldo. Muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Alfredo. Tudo de bom. Obrigado a vocês. Um abraço.